E aí, gurizada, beleza? É mais um episódio do podcast Case de Fracasso, já divulgando meu Apoia-se, né? Que eu criei um Apoia-se, falei isso no último episódio. Quem quiser ajudar, qualquer contribuição para que eu mantenha esse podcast da maneira que conseguir, apoia.c, né? SE, apoia.se barra fracassado. Cara, vou dividir uma coisa com vocês que eu achei muito interessante, me deixou bastante reflexivo, que é... Eu tava ontem indo almoçar, no meu intervalo, e eu fui numa padaria, ali perto do Colégio Marechal Rondon, ali no centro de Canoas, né? Rondon, um colégio que eu estudei. Sempre que eu passo por ali, me dá uma... Me dá vários... Me traz vários sentimentos, assim, né? Aquela coisa da nostalgia, da saudade, né? Dos amigos e tal. E aí eu tava passando, cara. Fui comer uma fatia de pizza, não tava com muita fome, comi uma fatia de pizza, uma coquinha zero. E quando eu tava voltando pro trabalho, eu passei e tinha uma piazada reunida, assim, uma rodinha, acho que uns quatro amigos, sabe? Gurizadinha assim ali na casa dos seus, sei lá, 14, 15, 16 anos, né? Gurizada do ensino médio. E, cara, bem na hora que eu passei, eles estavam fazendo uma. Eu não sei se eles estavam fazendo um ensaio ou sei lá, fazendo um rap ali na hora, naquele pique de batalha de rap, sabe? Que não sei o que eu vou, papapá, eu desculacho, não sei o que. E, cara, eu fiquei pensando assim, meu. Às vezes é bom a gente ficar velho, porque a gente vai ficando mais tolerante a certas coisas, principalmente quando a gente é pai, sabe? Eu tenho essa experiência já há quase 13 anos, né? O Pia vai fazer aniversário esse final de semana. E, cara, como a gente fica tolerante, né? Porque a gente se pega pensando naquela questão do. Cara, ó, eu já vou adiantar pra vocês que aqui é uma frase que eu aprendi a odiar, assim, que é. Ah, no meu tempo era bom. Cara, as pessoas falam no meu tempo era bom como se o tempo já tivesse passado, cara. Eu vou estar dizendo, cara, tu tá morto. Não. Então tu ainda tá vivendo o teu tempo. Tu quer dizer, talvez, que na minha juventude eu me divertia com outras coisas. É esse o sentimento. E eu vi aquela gurizada fazendo essas rimas e batalha de rap, não sei o que, cara, porque é o fenômeno, é o emo da minha época do colégio, tá ligado? Na minha época tava bombando, era o emo, o pop, né, lá das Britney Spears e o caralho lá, o RBD, tá ligado? Aquilo lá era da adolescência da minha época. Hoje a gurizada curte o quê? Curte YouTube e batalha de rap. Como se tipo, isso fosse ruim, sabe? Cara, principalmente quem tem filho, sabe? Eu acho até engraçado aquele meme do... Bota a música do tempo do pai, aí tu vai escutar a música, né? Principalmente o pessoal da minha geração, aí tu vai escutar, era Fresno, sabe? Era um choredo brabo. Que, cara, era divertido, era legal. Foi uma moda que passou, como vários fenômenos midiáticos em suas épocas. Mas essa coisa da nostalgia, cara, eu não consigo comprar isso, tá ligado? Eu não consigo comprar mais esse negócio de, lembra que na minha época. Não, cara, a gente tá na nossa época, só que a gente teve experiências diferentes com com mídias, com veículos de comunicação, com maneiras, né, com formas diferentes de arte, que nem essa coisa da nostalgia, às vezes me dá uma preguiça, cara, porque, tipo, lembra que lá na nossa época, principalmente, ó, eu falo assim, ó, é pura subjetividade, eu falo com a minha experiência e coisas que são divididas com o pessoal da minha geração, beleza? Rola muito aquele papo do como era bom acordar e poder assistir um desenho no sábado e o cara tinha que correr, não podia piscar porque tinha que ficar na frente da televisão para poder olhar a banda que tu gostava num programa tal. E cara, muitas vezes tu ficava ali para ver uma banda, por exemplo. Eu gostava muito.
do Charlie Brown, tá? Tá, tudo bem. Quase todas as aparições do Charlie Brown que eu vi na televisão eram eles performando ao vivo. Do caralho. Agora, tipo, que nem lá os Mamonas, por exemplo. Pô, o cara queria ver os caras. Mas olha só, cara, essa gurizada de hoje em dia, elas têm uma coisa que a gente não tinha na época, que era o fácil acesso. Que tu vai dizer pra mim que é ruim tu acordar qualquer hora do dia, ligar uma televisão e colocar lá YouTube, quero olhar o que eu quiser. Tu acha que isso aí seria ruim lá naquela época? Tá ligado? É muito diferente, cara. É muito diferente e as pessoas teimam, cara. Principalmente quando a gente vai ficando mais velho. Mas aí tem os efeitos da paternidade. A gente começa a entender um pouco melhor como é que funciona a cabeça da gurizada. A gente começa, que nem eu falei, a gente começa a ficar um pouco mais tolerante à, à maneira com que a gurizada vai evoluindo. E é muito louco o quanto a gente tem que se adaptar a novas tecnologias que vão aparecendo, a novas formas de comunicação, de interação. E, cara, ainda existe um ranço da birra com tecnologia que existia na época dos nossos pais. Pessoal lá que cresceu, que foi formado na década de 70 e 80. Sabe? É muito diferente, é outro cenário. Eu lembro, cara, agora eu vou dividir uma coisa até que é um pouco constrangedora pra mim, mas foda-se, tá ligado? Eu quando era piá, lá quando eu tive a minha primeira banda com os meus amigos, né? Inclusive deixo um abraço aqui pro pessoal, né? O Rafael, o Max, a Amanda e o Jefferson, que era a minha primeira banda. Indicação, inclusive, do vocalista que tava saindo da banda, que é um dos meus melhores amigos, né? Que é o Bruno. Abraço, Bruno. Eu tava lembrando, cara, que quando eu entrei na minha primeira banda, eu nem tinha ideia, assim, do que era ter uma banda. Do trabalho que envolve, da dedicação, questão de tempo de ensaiar e a correria pra encontrar lugar pra tocar. Sabe aquele rolê de banda independente? Mas era tudo um bando de piá na época. Tudo entre sei lá, 15 e 18 anos, sabe? E eu lembro que foi. Pá, cara, eu fiz o meu primeiro show com essa banda. Eu me lembro que foi no dia 22 de julho de 2006. Foi um mês, mais ou menos, depois do meu primeiro ensaio, tá ligado? E, cara, quando eu pisei assim num palco pela primeira vez, foi um negócio muito legal, assim, tipo, na época, sabe? Hoje é uma coisa que já não me apetece muito. Que, cara, eu olhei assim, pô, o pessoal tá prestando atenção no que eu tô fazendo, sabe? Primeira coisa que eu fiz foi olhar pro pessoal pra ver, né? Pô, e tava lá os amigos apoiando, sabe? Pô, isso foi um negócio muito do caralho, sabe? E eu lembro que quando saiu, assim, um cartazinho do primeiro show da minha banda, eu tinha lá meus amigos, assim, minhas amigas do colégio. Eu lembro que eu dei meu primeiro autógrafo para uma amiga minha chamada Lúbia, a gente era muito amigo na época, assim. Aí acaba assim que a vida vai colocando cada jovem pra cada lado, sabe? Vai, tipo, dispersando assim, tipo, vão para o mundo depois da escola, daquele convívio diário, sabe? E aí cada pessoa vai tendo os seus respectivos destinos. E eu lembro que, cara, eu vivia aquele sonho de um dia ser uma pessoa famosa, ser um rockstar, de colocar minha banda pra tocar nos lugares. Sabe aquela coisa inocente que a gente tem de ideário, assim, de nossa, correr atrás de um sonho, sabe? Ter um sonho. Meu sonho na época era ser uma pessoa famosa, era ser uma pessoa, sei lá, renomada, que as pessoas prestassem atenção no que eu falava. Eu queria escrever as minhas letras de música, eu queria ser um compositor, queria ser um letrista, sabe? Eu queria ser uma pessoa que vivesse da arte. E, cara, uma das coisas mais legais disso tudo
é que os meus pais, eles nunca me bloquearam, nunca disseram pra mim que eu não ia conseguir, né? Até certo ponto, assim, eu fui incentivado, porque talvez fosse algum talento que se eu tivesse mais persistência ou, sei lá, ou buscasse outros caminhos que não fosse ter uma banda com amigos e viver profissionalmente, talvez eu pudesse ter alcançado. Mas não, cara, eu tive essa coisa de ter a liberdade de ser um cara sonhador, sabe? Isso é uma coisa que não tem preço quando tu é um adolescente, porque tu começa a olhar, né? Isso já faz o quê? Faz uns 17 anos isso, sabe? E eu começo a 17 não, 18 anos já, que eu tive minha primeira banda. E foi um negócio muito do caralho, sabe? Foi um aprendizado gigantesco, sabe? Foi bom ter essa experiência para entender que o mundo não é a maravilha de um sonho adolescente, sabe? Quando a gente vai chegando ali, vai ultrapassando ali, vai chegando perto dos 20, aí a coisa começa a ficar um pouco sério. A gente já sai do nível 3 pro nível 4 e vai chegando e vai ficando cada vez mais difícil. E muitas vezes faz falta, assim, ter um sonho. Só que, cara, com o lance da paternidade, eu fui pai cedo, fui pai com 21. Cara, esses sonhos eu quero que o meu filho tenha, tá ligado? Eu nunca vou chegar pra ele pensar assim, esses dias até, cara, eu acho que eu dividi, eu não sei se eu dividi isso com vocês no último episódio, que eu tô meio lesado, mas eu perguntei, filho, qual é o teu sonho? Ele, eu quero ter meu sonho, pai, sei lá, eu quero ter um bom trabalho e ganhar um dinheiro pra viver, tá ligado? E se perguntasse se eu perguntasse lá pro Geizinho lá dos 13 anos, cara, o meu sonho, eu lembro que eu desenhava, eu tinha meus amigos lá no interior e, cara, a gente queria ter uma banda, sabe? Sabe, sei lá, desenvolver isso e a gente brincava que a gente tinha uma banda, sabe? Nunca saiu do papel, né? Mas, inclusive, cara, um desses caras, hoje ele tem uma banda, uma banda muito legal que é a Banda Sul. Um abraço aí, Renan. Ah, e tipo assim, cara, deixar a criança, o adolescente sonhar é a melhor coisa, assim, cara, que tu pode proporcionar pra alguém. Tu permitir que essa pessoa crie uma coisa dentro da sua própria mente e não criar bloqueio, sabe? Não gerar frustração, deixar que a vida mostre o caminho e não a gente, como era feito antigamente, na época dos nossos pais. Ah, nossos pais, eles foram forjados para ter um emprego e constituir família. E muitos não tiveram os seus sonhos, os seus objetivos de vida proporcionados pelas limitações da época, pelo acesso à informação, pela dificuldade de tu ter um livro para ler ou tu assistir uma televisão. E hoje essa gurizada, ela tem todos os recursos para fazer a diferença, tanto para o bem quanto para o mal, né? Existe aquela coisa da democratização da informação, mas a gente não pode deixar que isso saia do limite, ultrapasse limites, né? Por mais que a gente possa deixar a criança criar asas e voar no imaginário, a gente também não pode deixar que ela caia dentro de um precipício, né? Um abismo sem fim. Porque eu lembro que, cara, muita gente, né, muitos dos meus colegas na época de escola, eles já tinham mais ou menos o que queriam seguir para a vida. Eu lembro que eu até faltei, né? Teve talvez isso tenha surtido algum efeito. Eu lembro que teve um passeio que a minha turma ia fazer no terceiro ano, que era um passeio que o pessoal ia fazer um teste vocacional para ver suas aptidões ali. Eu lembro que eu faltei. E tanto é que até hoje eu não,
sei lá, hoje eu tenho a minha meta de vida, né? Que é uma questão pessoal. Lógico, além de querer ter um salário legal para poder não só viver, mas me ter proporcionar um bem-estar, né? Além da sobrevivência diária de existir e trabalhar e ter aquela rotina e poder ajudar meu filho a pelo menos começar a vida dele, a ter um direcionamento, um start para começar a vida dele, eu quero estar lá e eu quero ajudar, sabe? Mas eu lembro que a gurizada já tinha mais ou menos na cabeça o que ia fazer, sabe? E muitos deles, inclusive, hoje fazem aquilo que eles queriam fazer, porque eu me lembro disso. Eu lembro que foi comentado em sala de aula, eu lembro que eu me perdi nessa parte, porque eu tinha muito sonho. Eu tinha, eu tinha na cabeça que eu ia viver de arte, eu ia viver de música, ia, sei lá, ia desenhar, ia pintar, ia escrever, que é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não consigo me imaginar vivendo disso pelas concessões que esse tipo de profissão exige, demanda, sabe? É o desgaste do tempo que tu tem que abrir mão de, por exemplo, estar com a família, que pra mim, pra estar com meu filho é a melhor coisa do mundo, cara. Eu não abro mão disso hoje, sabe? De estar num final de semana com ele. E eu lembro que muito tempo eu não digo que eu perdi, porque eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Talvez se eu voltasse no tempo, eu fizesse diferente, pode ser que sim, teriam outras consequências. Aí ia gerar um efeito borboleta gigante, né? Mas eu não me arrependo das coisas que eu fiz porque eu cheguei hoje aqui e eu tenho essa cabeça que eu tenho hoje, sabe? Eu faltei lá um teste vocacional, mas talvez se eu tivesse ido, eu poderia ser influenciado a tomar outra direção que talvez resultasse numa uma vida bem sucedida, mas eu não teria as coisas que eu tenho agora, sabe? Ter a mentalidade que eu tenho agora, as vontades, os anseios que eu tenho agora. E isso não tem como a gente simplesmente manipular a bel prazer. Então, dia após dia, a gente vai crescendo. Por mais que a gente chegue lá num 60, 70, 80, cara, a gente tem que andar sempre pra frente. Tem que deixar essa gurizada andar pra frente também, sabe? Começa engatinhando, depois vai caminhando sozinho e depois, cara, já diria Zezé de Camargo e Luciano, né? Como é que é? Eu sei que ela nunca gosta do meu motivo, né? As coisas sabem que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Tem que deixar a gurizada ser a gurizada, cara. E a gente, nós, como nego velhos que somos, a gente precisa parar com esse negócio de na minha época era melhor, a minha infância era melhor. Cara, eu posso dizer assim, pô, a minha infância foi legal, mas tu não vive a infância que essa gurizada tá tendo hoje. E por mais que a gente mostre as coisas, por mais que a gente divida as coisas com a piazada de hoje, eles têm as experiências deles mesmos, sabe? Eles não vão viver o que a gente viveu. A gente não vai viver o que eles viveram. É puro anacronismo, sabe? E a maneira com que tu passa isso adiante, ela faz diferença no mundo. A gente não pode ficar preso nessa cultura de nostalgia. A gente pode dividir as coisas, mas a gente não vai ter as mesmas experiências. E, cara, tu que tá ouvindo aí e já passou dos 30, já é pai de família e não entra isso na tua cabeça, cara, simplesmente aceita e lida com isso. Sejam bons pais, sejam bons padrinhos, tios e, cara, aproveitem o máximo a piazada, cara. Porque um dia eles vão estar lá na frente, né? Tomara que bem-sucedidos, racionais, né? Emocionais dentro
daquilo que se espera, né, para ter uma saúde mental, né, que esteja em dia, né, e, cara, vamos parar com esse negócio de viver da nostalgia e vamos olhar para frente e principalmente empurrar a gurizada para que eles sejam boas pessoas, beleza? Reforçando aqui, gurizada, eu vou acabando por aqui, mas reforçando, quem quiser contribuir lá no apoia-se, apoia.c/fracassado. Valeu, grande abraço a todos e tchau.